GPeiros de plantão! É isso aí, pessoal. Nós queremos falar um pouco sobre a plataforma GPS, como você vai estar inserido nisso, quais são os nossos próximos passos. E gostaria de dizer que esse aqui, embora seja um passo muito importante, porque nós não podemos esquecer dos marcos antigos, ele ficará na memória e você vai poder dizer para muita gente que participou da primeira edição do GPS Gestão Profunda do Ser. Você estava lá e contou essa história. Então nós queremos compartilhar com vocês um pouco sobre a plataforma. Se eu descer aqui, vocês conseguem me ver tranquilamente? Não? É melhor que eu fique aqui? É que eu me mexo muito, embora seja obeso. Gostaria de dizer que, embora eu seja GPeiro, essa indumentária é um fake. Eu quero explicar para vocês um pouquinho de como iniciou o GPS, a Gestão Profunda do Ser. O pastor Luiz Henrique de Criciúma está por aqui com a gente. Ele estava aqui no final, não está mais. Ele deve ter ido para a reunião. Isso. Pastora Rose, a esposa dele, me deu essa bússola de presente há praticamente um ano atrás. Nós estávamos aleatoriamente passando num shopping e nós olhamos essa bússola aqui e essa bússola saltou nos meus olhos e ela disse: eu vou te dar essa bússola de presente. E ela me deu essa bússola. E desse presente, nasceu várias ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Por favor. Uma das ideias que nós temos é do VDLab, um trabalho de mentoria e laboratório para desenvolvimento de novos empreendedores. Então nós temos algumas pessoas aqui que são palestrantes que estão desenvolvendo um trabalho fabuloso nesses dias e que estão diretamente ligados a esse projeto. São pessoas que já estão engajadas, estão pensando junto conosco e sonhando junto conosco. E dentro em breve nós vamos ter não apenas uma pessoa, mas um time multiprofissional, onde você vai poder buscar consultoria em todas as áreas de negócio, seja na área de marketing e comunicação, estratégia, vendas, hunting, enfim, em qualquer lugar que a sua empresa esteja posicionada no mercado e que você precisar de algum input, um insight, algumas ideias, nós estamos aqui para desenvolver isso com você. Então, a partir desse projeto, nós vamos começar a nos conectar a diferentes profissionais de diferentes áreas e esse grupo multifuncional estará dando a mentoria devida àqueles que nos procurarem, obviamente. Então, a ideia é que esse projeto piloto, a partir de profissionais que vão desenvolver uma técnica empreendedora para que outros empreendedores sociais eles possam ser despertados, ela seja ampliada em vários outros pontos. Então, nós temos muitos projetos de engajamento social, de responsabilidade, de transformação comunitária, e nessas localidades nós queremos levar esse grupo para que trabalhemos, então, com essas crianças, jovens e adolescentes, para que nós já venhamos a desenvolver neles a mentalidade empreendedora. O nosso projeto, ele é educacional, ele é de formação, e nós não queremos nos tornar uma ONG, nós queremos fazer o papel da igreja, da plataforma de funcionamento e de redenção em Cristo para todas as coisas. Quantos me compreendem nisso? Então, a ideia é que nós façamos isso. O que acontece geralmente com as igrejas? Elas ficam tão secularizadas e humanistas e que elas se tornam praticamente ONGs. Elas servem apenas comida, dão de vestir, fazem o seu papel, mas não transformam esse indivíduo. E nós temos o Espírito Santo da verdade, nós temos a sua lei, a Torá, morando no nosso coração, nós temos as instruções redentivas da parte de Deus e nós podemos oferecer muito mais
mais do que algo material para transformar vidas. Esse é o nosso objetivo. Que exista, então, um equilíbrio, uma balança entre uma coisa e outra. Porque se você também se torna um gueto religioso, com um vocabulário específico, crentez, e você se trancafia dentro de 4 paredes, você se torna um grupo místico que não transforma o lugar em que você está. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, essas duas bases bem fundamentadas para que a gente possa funcionar. E o VED-Lab, ele funciona justamente para isso. Mas o que é VED? Vamos lá, Israel. VED é um método que Deus nos deu no ano passado, dentro de um laboratório profético, de desenvolvimento profético. Primeiro ele fala sobre vidência profética, ou seja, desenvolver a capacidade de enxergar além das circunstâncias, ou no plano de Deus. O projeto VED, ele faz com que você saia das circunstâncias do plano terreno e alcance um lugar no topo em que o próprio Eterno possa lhe mostrar o seu futuro. Então, a nossa ideia é entrarmos, acessarmos esse lugar de uma inteligência espiritual e, através dessa redenção da mentalidade, mudarmos o campo de visão. Jesus perguntou acerca de João Batista: o que vocês vieram ver no deserto? Né? Um caniço agitado pelo vento. E essa palavra ver, ela significa qual foi o conceito futuro que vocês construíram a partir da vinda desse homem. Ou seja, ele estava nos perguntando que tipo de ideia a gente fazia acerca daquilo que estava acontecendo. E nós queremos desenvolver a capacidade de enxergar profeticamente através da visão. Exercício dos dons. Nós acreditamos que, assim quando Adão cai no jardim, e a terra oferece espinhos e abrolhos, nós entendemos então que Cristo na cruz do Calvário leva sobre a sua mente uma coroa de espinhos, ou seja, redimindo a nossa mentalidade. Então hoje nós não precisamos mais trabalhar com uma mentalidade humanista, embora todas as ciências estejam ao serviço do reino de Deus, mas nós precisamos buscar as orientações da eternidade para a terra, do céu para a terra, para que haja uma verdadeira transformação. Quantos me entendem nisso? Uma das coisas importantes é que Jesus, antes de derramar o sangue na cruz, ele está no jardim, no Getsêmani, e ele sofre um processo chamado hemohidrólise, ou seja, ele transpira sangue, e esse sangue sai pelos seus poros, pelas suas mãos, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelo seu paladar, e isso significa que, antes de derramar o sangue na cruz, ele derrama no jardim, ou seja, ele ungiu ou consagrou os sentidos da alma, para que nós não tivéssemos mais uma interpretação terrena das coisas, mas uma interpretação eterna. Quantos me acompanham? E agora então, quando ele derrama o sangue no jardim, ele prepara o ambiente, e se você entra na cruz, você se reposiciona e o ambiente já está preparado. Então nós entendemos que tudo que há em nós não diz respeito apenas ao desenvolvimento de uma habilidade natural, mas diz respeito à ativação de dons que foram impartidos em você e em mim antes da fundação de todas as coisas. Jeremias, ele recebe uma palavra dizendo: antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, eu fui estabelecido como profeta sobre as nações. Ou seja, há uma palavra a seu respeito para que você viva nesse tempo. E nós precisamos fazer aquilo que a pastora Vanessa acabou de dizer, sair do Cronos, sair às vezes até de um tempo de visitação do Kairos de Deus, entrar no Aion, que é a eternidade, e descobrir o que Deus desenhou a nosso respeito e sermos a resposta que Ele precisa para agora. Por que muitos de nós estamos perdidos, correndo de um lado para o outro, sem sentido na vida? Nunca houve tanta crise existencial. Uma das áreas da filosofia que mais tem se desenvolvido é a ontologia, porque as pessoas querem descobrir o ser. E justamente por quê? Porque elas não estão se conectando com a eternidade. Quando elas conhecerem o coração de Deus, tudo ficará claro, e o propósito de vida será revelado, e eles entenderão de uma maneira clara o que eles foram chamados para fazer. Então nós queremos exercer os dons. O terceiro é o desenvolvimento sacerdotal, ou seja, esses dons eles precisam ser aprimorados, esticados. Deixa eu explicar algo para vocês. Todos nós fomos feitos numa forma chamada Yeshua. Ele estava com Deus no jardim, e ele foi usado como uma forma para que todos nós fôssemos construídos nele. Diga assim: eu fui construído na forma de Cristo.
E olha só que interessante isso. Então Cristo foi construído, nós somos construídos na forma de Cristo, e então de Adão Deus tira Eva. Quando Jesus está na cruz do Calvário, acontece com ele uma situação similar daquela que aconteceu no jardim, quando Deus fere o lado de Adão e dele tira a mulher. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele é perfurado no seu lado e dele sai sangue e água, ele produz a igreja, que somos todos nós nascidos de novo e que estamos sendo adornados e aperfeiçoados. O que significa isso? Paulo descobriu isso. Ele fala sobre a largura, a altura, a profundidade, as extensões das medidas exatas do Cristo. E ele está dizendo o seguinte: nós estamos sendo esticados. Repita assim comigo: está doendo, mas eu estou sendo esticado. Porque nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, ou seja, nós vamos precisar sermos esticados. E o último passo é a expansão do reino, não de uma forma colonizadora, do aspecto da conquista, mas sobretudo da influência de indivíduos nascidos de novo e que agora não têm apenas uma consciência moral e ética, mas têm uma consciência santa. Eu gosto de pensar que o centro da Grécia era um fórum, onde as pessoas decidiam politicamente e humanamente o futuro das pessoas, mas o centro de Jerusalém era um templo, onde um sacerdote usava o Urim e Tumim para ouvir a Deus e saber que decisão ele precisava tomar acerca do futuro das pessoas. Essa é a grande diferença daqueles que trabalham no plano da alma e daqueles que trabalham no plano do espírito. Nós precisamos buscar tudo aquilo que precisa ser buscado na eternidade, baixando os decretos do céu para a terra. Amém? Vocês estão pensando assim: esse cara é um louco. Mas sabe por que eu estou tendo esse bom papo com vocês? Porque eu sei que muitos de vocês têm maturidade no espírito para ouvir esse tipo de postura. Porque o projeto GPS, ele não vai ficar somente dentro do contexto cristão evangélico. A ideia é que nós tenhamos uma expansão e uma linguagem mercadológica, uma linguagem de mercado e que atinja um público específico. E Deus está nos dando sabedoria para entrarmos nesse lugar, ok? Vamos passar? Nós temos um projeto, e esse LEB, ele vai ter um nome que se chama Núcleo MH13. O que significa MH13? O núcleo é uma base central que ocupa um fenômeno de catarse, ou seja, de explosão ou cataclismo, de onde emana as diretivas para a movimentação dos processos. Uma explosão central que provoca ondulações de mudança a partir de um ponto zero. E quem é esse ponto zero? Você. Então nós queremos provocar isso. Por que MH13? MH, na verdade, é a sigla para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que fala sobre o fator Antioquia, onde apóstolos e profetas se reuniam para desenvolver os novos ministros que eram enviados para o reino, e uma pandemia de influência apostólica acontecia a partir daquele eixo. Ok? Então, o foco é construir um ambiente de aprendizado para a ativação do sacerdócio com base no que Yeshua está proclamando por meio do Espírito da profecia, para que, nesse tempo, de acordo com as Escrituras. Então, o que nós queremos fazer? Que as pessoas entendam quem elas são em Deus, qual é a sua identidade, qual é o seu propósito de vida, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, para que elas estão aqui. E todas as palestras de hoje disseram algo fabuloso, não diz respeito a nós, tudo que diz respeito a nós mesmos é medíocre demais. Nós precisamos ter uma visão ampla, um overview incrível, que alcance todas as esferas da vida e que possa fazer com que a gente pense a respeito de legado, daquilo que nós estamos deixando para as futuras gerações. Muitos de nós, empreendedores, estamos preocupados com herança. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você registra no espírito das pessoas. Essa é a grande diferença. E é por isso que nós estamos aqui. Por favor. O núcleo MH13 ele vem do seguinte, vem de duas palavras em hebraico, masei e hashlirim. A primeira fala de praticar e aprimorar, ou seja, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, planejamento estratégico, gestão de negócios, nós vamos falar sobre
a questão toda do empreendedorismo, nós vamos falar sobre marca pessoal, nós vamos falar sobre uma linguagem corporativa dentro de um processo de imagem de empresa, e nós estamos declarando que essas pessoas serão mensageiros relevantes, não com uma mensagem pedante, não com uma mensagem sem credibilidade, mas com um estilo de vida transformador, que onde quer que eles estejam, esses GPeros de plantão, eles possam criar uma trilha que vai construir uma jornada rumo ao sucesso. Eu ouvi muitas pessoas aqui dizerem, eu sou empreendedor, o outro eu sou empresário. Quantos colaboradores de empresas nós temos aqui? Funcionários de empresas? Eu quero lhes dizer que vocês podem ser tão empreendedores quanto os empresários, porque as empresas, as organizações, em geral as instituições, precisam de mentes empreendedoras dentro do seu campo, porque você, hoje mais do que nunca, nós chamamos de empreendedores corporativos, aqueles que têm um lugar dentro da empresa, mas paralelamente desenvolvem um trabalho no mercado voltado ao cumprimento do propósito daquilo que Deus estabeleceu sobre eles. Então você pode sim ser um empreendedor e causar transformação através da ideia que Deus implantou no seu espírito. Então a primeira base, treinamento para ativação do sacerdócio. Então o indivíduo entender qual é o ofício para qual ele foi chamado. Segundo, ambiente de identidade vocacional, para que ele saiba quem ele é, para que tudo fique mais fácil na hora de fazer. Interpretações de tempo e modo, muito importante isso, para que a gente possa dar um passo de acordo com a movimentação da nuvem e a construção de desenhos eternos a partir de diferentes impressões. Então, isso é que, na verdade, nós queremos falar sobre uma condução de vida apostólica e profética. Apostólica no sentido de avanço e de influência, e profética no sentido de acreditar, através da fé, naquilo que Jesus conquistou através do sacrifício da cruz. Vamos para frente? Eu gostaria que você que tem seu smartphone entrasse lá agora, se você puder, www.gps.org.br. Esse vai ser o nosso canal principal de comunicação à distância, haja vista que eu sei que muitos GPeros que estão aqui hoje não fazem parte da cidade de Itajaí, fazem parte talvez da rede de relacionamento ministerial e apostólico do ministério. Então você vai poder ter acesso através das redes sociais, em Instagram, em LinkedIn, em Twitter, em Facebook, e nós vamos criar um clube de GPeros. Que clube de GPeros é esse? Você vai saber de todos os eventos, você vai ter artigos científicos em primeira mão, você vai receber alguns vídeos indicativos sobre determinados assuntos para que haja desenvolvimento da sua competência, ok? O nosso objetivo aqui é dar ferramentas para que você se desenvolva dentro do propósito eterno, ok? Vamos passar para frente um pouquinho, depois a gente volta lá na frente. O nosso compromisso social. Volta só um pouquinho lá, pastor Israel, no último. Nós não colocamos aqui o YouTube, mas eu já vou falar sobre ele. Todos os palestrantes que estão no GPS assinaram um termo de direito de veiculação de imagem. Obviamente, nós vamos passar as ministrações, as palestras, por um processo de edição, porque existem muitos dados técnicos de ordem sigilosa que não precisam sair, de dentro desse ambiente. E depois disso, nós vamos criar uma grade de assuntos a respeito de gestão. Então, você quer comprar o pacote de gestão empreendedora, ou para presentear alguém, ou mesmo para o seu desenvolvimento, você vai poder fazer isso através do PagSeguro, você vai poder fazer isso com login e com senha, e você vai poder assistir na sua casa, no horário que você quiser, dentro da sua flexibilidade, para que haja desenvolvimento. Isso vai gerar uma mentoria, uma tutoria online, onde nós já estamos em comum acordo com o pastor Davi Santos, do Mevan Academy, para que isso seja atrelado à plataforma de ensino do Mevan hoje, para que nós não venhamos inventar a roda. E nós vamos fazer isso ajudando você em coisas corriqueiras do dia a dia. Às vezes vocês estão desenvolvendo um projeto, chega num determinado ponto do projeto, trava, será que é a pessoa? Será que é o processo? Vamos tentar ver onde é que está essa situação e a gente interfere ali para fazer com que você saia daquela condição
missão e consiga alcançar os seus resultados. Ok? Então, a monetização desses views tem uma finalidade, que é o nosso compromisso social, que é o nosso próximo slide. Compromisso social. Por que eu coloquei crianças aqui? Porque todos os projetos que estão aqui declarados são projetos que evidenciam primordialmente o trabalho com a infância. E nós entendemos que o marxismo cultural tem roubado não apenas a identidade, mas a capacidade empreendedora e criativa dos nossos pequenos. E nós queremos, como igreja, trazer uma resposta para isso. Então, nós queremos investir diretamente nessas propostas. Então, hoje nós temos aqui, eu gostaria que ficasse de pé o Alexandre. Por favor, uma salva de palmas, porque esse trabalho é fabuloso. O Alexandre representa o Toque Vidas, que trabalha em 2 comunidades carentes da cidade de Itajaí, Imaruí e Matadouro, e esse projeto é um projeto fabuloso que dá assistência não apenas física para essas crianças, mas sobretudo espiritual, e a ideia é que haja um vínculo com a música, com a canção, e a partir disso vários outros projetos são desenvolvidos para alcançar essas comunidades. Obrigado, Alexandre. O outro projeto é a Missão Nordeste. O apóstolo Júnior está em viagem em Portugal, não pôde estar conosco, embora essa ideia do GPS tenha sido realmente resposta de orações, de momentos em que nós estávamos em Deus, justamente buscando aquilo que o pastor Davi acabou de ministrar aqui, uma causa. Né? E aí nós entendemos que mobilizar empreendedores de todos os lugares com o mesmo foco seria realmente algo que surtiria um efeito tanto para o indivíduo para desenvolvê-lo, quanto para uma causa muito maior do que até mesmo a sua própria vida. E nós temos então a Brigada do Reino, né, que vocês viram hoje aqui, o André, a Cris e algumas das crianças que são atendidas pelo projeto, e nós temos que trabalha com escotismo, né, eles têm todos os fundamentos do escotismo e que são compartilhados com essas crianças, com acampamentos e tudo mais, e o BSO, que é o Brasil Sem Órfãos, que é coordenado pelo pastor Davi. Hoje, esses são projetos que estão em funcionamento. Hoje, nós temos 2 outras áreas, na verdade, que estão em desenvolvimento. O primeiro deles é um orfanato nas Filipinas, pela Missão Ásia, coordenada pelo apóstolo Gladson, e que o Gessé e a Grace estão sendo preparados agora para assumir esse orfanato nas Filipinas. O Gessé que já tem essa experiência voltada com crianças, e a Missão África, coordenada também pelo apóstolo Felipe Vilela, que desenvolve um trabalho lindo lá e que recentemente retornaram dessa missão. É um trabalho ainda embrionário, embora tenhamos terreno, estejamos construindo, ainda não é momento de nós acessarmos esses 2 projetos. Eu coloquei aqui justamente como algo para que quando nós tivermos possibilidade e eles estiverem funcionando, a gente consiga alcançá-los. E aqui você vai dizer assim, mas eu só vi alguns projetos aí desenvolvidos pelo Mevan. Fecha sua mão assim e bate assim na testa e faz assim comigo. Gente, deixa eu explicar algo para vocês. Isso aqui, na verdade, eu gostaria que vocês tivessem uma mentalidade, uma consciência ampla e aberta. Isso não diz respeito à plataforma Mevan. Isso diz respeito à transformação social, independente da cidade em que esteja, quem esteja desenvolvendo, se é um trabalho idôneo, sério, se é um trabalho em que as pessoas são comprometidas, éticas, morais, que buscam uma vida de santidade, que estejam realmente encaminhando essa próxima geração para algo realmente importante diante de Deus, vale a pena nós investirmos. Mas para não ficar só nisso, eu quero lançar um desafio para vocês hoje. Eu quero que ano que vem, ou talvez um pouco antes, mas eu gostaria de colocar um ano aí, nós teremos o prêmio do selo social GPS. Você vai ter um ano para desenvolver um projeto que reúna carreira e propósito, e nos apresentar dentro de alguns critérios que nós vamos estar compartilhando com vocês posteriormente. Então nós vamos fazer uma série de avaliações, inclusive visita em loco, e
parte de toda a renda que nós arrecadarmos em relação ao GPS desse fundo vai ser destinado, depois nós vamos estar explicando isso nos pormenores, para que você entenda um pouquinho daquilo que vai ser trabalhado, ok? Então você tem esse desafio na sua comunidade de fé, na sua igreja, de começar a pensar de forma empreendedora e missional. Sabe o que acontece? A gente só pensa de forma empreendedora. E o que acontece? Quando eu penso de forma empreendedora, eu penso em relação a mim. Quando eu penso de maneira missional, eu penso de maneira colaborativa, plural, cooperativa. E quando eu reúno esses dois eixos, eu tenho algo que realmente pode transformar vidas e marcar a próxima geração. Essa é a ideia, que nós venhamos a ter esses modelos e esses exemplos. E aí então nós vamos fazer uma grande celebração e uma comemoração para nós levantarmos esses modelos, né, de sucesso em relação ao empreendedorismo missional. Passando. E, além disso, nós teremos algumas formas de captação de renda, né? A primeira delas é a comercialização dos treinamentos. Então, todos os treinamentos que nós tivermos presenciais do GPS, posteriormente, eles terão, né, lá no YouTube, dentro da playlist do GPS, para que você entre e acesse, e os views disso, a monetização disso vai gerar, obviamente, recursos para esses projetos sociais. Nós vamos ter a monetização dos views de um programa chamado A Bússola. Repita comigo, A Bússola. A cada 15 dias, através do site do GPS, nós vamos desenvolver um determinado tema. Vamos pegar, por exemplo, aquilo que eu acabei de falar, empreendedorismo corporativo. Você vai receber vídeos, você vai receber notas, você vai receber artigos científicos, você vai receber materiais de apoio para que você esteja lendo acerca desse assunto relevante. E depois de 15 dias, nós estamos comprando um telão desse de LED, já está importado para a plataforma Mevan, nós vamos transformar o altar da igreja num talk show. E nós vamos convidar, então, um empreendedor corporativo para palestrar acerca desse assunto, e você, da sua casa ou presencialmente, vai poder compartilhar conosco as suas ideias, fazendo perguntas, e é onde a gente vai fazer um momento de apresentação e de edificação. Ok? Então, a cada 15 dias ou de forma mensal, nós teremos o programa A Bússola acontecendo, né? Então, vai ser um programa bem dirigido, bem construído. Nós queremos ter excelência naquilo que nós vamos fazer, para que nós tenhamos monetização de views. A Bússola, ela obviamente não vai ser cobrada, mas nós queremos fazer um trabalho com tanta excelência que nós cremos que os views vão conseguir trazer muitos rendimentos para aquilo que nós desejamos fazer no cunho social. Nós teremos também a fração do livro GPS. Nós temos um livro, eu tenho um livro escrito chamado GPS, a Gestão Profunda do Ser, com muitos desses fundamentos que vocês estão assistindo nessas palestras e que vai chegar a você. Eu não sei se você gosta de leitura e nem da maneira que eu escrevo. Quem aqui já leu Noiva Adúltera? Às vezes tem que ter um dicionário do lado, né? Mas eu estou tentando ser um pouco mais tranquilo dessa vez, e a gente está produzindo um livro bem legal, ele já está no prelo, a gente só deu uma segurada para essa edição do GPS, e logo, logo, esse livro vai estar à disposição. E parte da renda desse livro, o Noiva Adúltera, nós já doamos integralmente para a plataforma Mevan, e toda a renda é revertida diretamente para o ministério. Nós vamos pegar uma fração desse livro, e nós vamos destinar de maneira igualitária, né, de maneira justa, para todos esses projetos que atendem crianças. Nós vamos ter uma loja virtual do GPS Store, depois a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês do site, de como ficou, e lá você vai ter alguns artigos, né, talvez como esse que eu estou me vestindo aqui, já que só achei ridículo, não vou comprar, mas você pode comprar e você pode dar de presente para alguém, porque vai ser muito maneiro. E obviamente, a mentoria MH13 do Método VED. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Olha aqui, vamos quebrar esse dualismo grego, ok? E deixa eu explicar algo para vocês aqui. Depois que esse projeto piloto tiver desenvolvido, nós tivermos esses laboratórios todos do VED, do núcleo MH13,
nós vamos começar a ter essas mentorias acontecendo de maneira online. E assim como nós temos a nossa cabeça meio gospel, evangeliquez, de vender um CD, um DVD e um livro e não estar pecando, por que nós não podemos compartilhar conhecimento? Ainda mais quando ele é um conhecimento vindo do alto. E se você tiver pessoas que são cheias do Espírito Santo, do outro lado, fazendo uma tutoria, não de ensino à distância, mas de uma educação online, que interfere diretamente no seu futuro. Então, nós queremos compartilhar isso para ajudá-lo a desenvolver o seu negócio. Ok? Vamos para frente. Desenvolvimento integral. Então, nós queremos trabalhar sobre essas duas bases, que são, na verdade, dois eixos lá dentro do site. Nós criamos lá dentro do site um link chamado desenvolvimento. Quem está desenvolvendo toda essa plataforma é a Chairô Comunicação. Por favor, Rodrigo, fique de pé de volta. Palmas para o Rodrigo. E eu quero dizer para vocês, Rodolfo, meu Deus, eu não sei porquê, eu não consigo entender que ele é Rodolfo, porque tem o Rodolfo Abrantes do Mevan, aí cada vez que eu olho para ele, eu não consigo associar o Rodolfo ao Rodrigo, não sei. Mas o Rodolfo Lázaro está nos dando toda a assessoria na pessoa da Marina. E deixa eu explicar algo para vocês. Não foi só a palestra dele que trouxe verdade. Eu e o pastor Israel temos trabalhado dia a dia no desenvolvimento com o Rodolfo e com a Marina e com toda a sua equipe. E realmente o resultado tem sido fabuloso. Tanto nas respostas, na criatividade, no desenvolvimento. Eu quero dizer para vocês, não estou ganhando nada com esse merchan, tá? Não sei, depois a gente pode conversar. Mas, realmente, gente, eles têm feito um trabalho fabuloso conosco. O Rodolfo é um profissional de ponta, a agência é uma agência que entende realmente a linguagem dessa geração e comunica e conversa com essa geração. Muitas vezes a gente cria algo fantástico, fabuloso, magnífico, mas que não comunica nada com a geração. E a pastora Vivi vai falar sobre isso amanhã, que eu estou sabendo. E lá dentro você vai encontrar duas bases. Primeiro, conhecimento do alto. O apóstolo Luiz Hermínio vai mandar artigos científicos, vídeos, tudo para a sua edificação, o quê? Espiritual, para o seu desenvolvimento integral. E nos empreendedores missionais, ou no empreendedorismo missional, você vai encontrar recursos profissionais ligados à sua carreira, como ferramentas para aprimorar o seu negócio. Então, a gente compartilhou isso para que você pudesse ter esses dois ambientes, Dá uma chapadinha, dá uma estudadinha, dá uma estudadinha, dá uma chapadinha, ok? Tem para todo mundo. Vamos mudar lá, gente. E aqui está o filho que vai nascer. Palmas para o GPS. Eu fiz questão de colocar o apóstolo Luiz Hermínio aqui, porque ele está numa missão no Peru, na selva peruana, em Iquitos, sendo comido por mosquitos, E eu acho que essa trilha, ela é a jornada pelo desenvolvimento pessoal. Então, nós precisamos, o apóstolo Luciano falou uma coisa fabulosa aqui, sobre a necessidade de autoconhecimento e de desenvolvimento, E que é algo que nós precisamos buscar nesse tempo, porque é algo de Deus. Deixa eu explicar algo para vocês. Há anos atrás, quando nós começamos, quem tem mais de 15 anos de conversão aqui? Deixa eu conhecer. Vocês lembram que começou a ter na igreja uma onda de cura interior e libertação? E vocês lembram que muitos psicólogos foram enviados para dentro da igreja para nos ajudar a entender o campo da alma? O que a igreja fez? Disse que a psicologia era do diabo e mandou o pessoal embora. Agora está acontecendo a mesma coisa com os coachings. Deixa eu dizer para vocês, o indivíduo cheio do Espírito Santo, ele pode fazer qualquer coisa lícita, que isso vai dar um resultado positivo para o reino. Se ele tem a expertise, se ele reúne os pré-requisitos em Deus, ele não pode substituir valores da eternidade por valores humanos. Escuta o que eu estou dizendo. Ele precisa ser inteligente nesse aspecto. Mas nós não podemos hoje declarar uma coisa do diabo, quando na verdade é algo que o Senhor está promovendo. Por que eu estou dizendo isso?
Você já viu esse levantar de uma onda coach? Será que não é Deus comunicando para nós, vocês precisam se desenvolver para alcançar a plenitude do propósito e serem integrais? Vocês precisam descobrir todo o seu potencial para usar para o reino de Deus? Será que já não está na hora de vocês vencerem as suas barreiras interiores e começarem a se dispor a viver o plano que eu estabeleci sobre vocês? Nós precisamos entender a mensagem que o céu está enviando para a terra, ao invés de declarar que isso é um erro, ok? E aí então está aí, o GPS, a gestão profunda do ser, uma jornada ao desenvolvimento pessoal. Eu acho que tem mais alguma coisa. Aqui está o programa A Bússola, repita comigo, A Bússola. Então a nossa ideia é nós lançarmos insights e inputs quinzenais com temas relevantes. Esses temas, eles vão ser abordados, depois nós vamos enviar para você, depois do evento, uma pesquisa de satisfação e uma pesquisa não só de avaliação do evento, mas de perspectivas futuras, daquilo que você gostaria de ouvir e saber. Dentro desse resultado de pesquisa, a gente vai tabular e vai desenvolver os temas mais relevantes e vai trabalhar em cima deles. Nós vamos ter o webinar para dar aquele gostinho do que você vai assistir no Bússola. Depois vai ter o dia do talk show, onde a gente vai ter o programa acontecendo, a palestra, que vai ser uma palestra magna, não vai ter só 30 minutos, talvez ela tenha 45, 50, né? E todo um cenário de produção sendo envolvido nisso, inclusive eu aqui, né, com a bússola na mão e vestido de off-road. Vamos lá. Vai ser um programa web. Então está lá, www.gps.org.br. Eu não sei, pastor Israel, se dá para a gente acessar. E eu acho que esse era o último vídeo. Só para eu mostrar para vocês mais ou menos como ficou. Nós ainda estamos em adaptações, né? A gente correu bastante nessa última semana. As adaptações, elas são relacionadas a textos e tudo mais. E a gente quer ver se joga aqui, para que vocês conheçam um pouquinho mais da proposta. Então, nós queremos tratar com toda a transparência a maneira com que vai ser usados os recursos, para onde esses recursos estão sendo destinados. A nossa primeira visão, inicialmente, é nós abraçarmos esses projetos da localidade que nós já conhecemos, mas à medida que o projeto ele for tomando proporção e amplitude, nós podemos abraçar outras comunidades de fé e outros projetos ligados à educação. Aqui está o site, volta lá para isso. Então, lá em cima você vai ter a essência, a área de compromisso social. Nós queremos deixar claro tudo que nós estamos movimentando, quem está recebendo os donativos e tudo mais. A área de desenvolvimento pessoal, onde você vai encontrar tanto para o espírito quanto para a alma, e a questão dos eventos. Nós já estamos bolando um GPS São Paulo internacional. Então já está rolando aí, nós vamos ter palestrantes de todo o mundo vindo para desenvolver e nós vamos ter um formato bem jóia aí para vocês experimentarem, ok? Então uma jornada pelo empreendedorismo missional, você entra aqui para saber mais, sobe um pouquinho, a gente vai ter vídeos, né, de apresentação do tema que vai ser trabalhado na bússola. Aqui fala um pouco da essência, sempre com esses elementos da bússola, né, a ideia de transformar a cidade, né, a gente trabalhou com esses arquétipos, todo mundo diz que eu falo difícil. Compromisso social vai estar aqui também, sobe um pouquinho mais, aí você vai poder clicar. Eu gosto muito desse bichinho aqui, eu e o Arthur, a gente tem dois bichos que a gente gosta muito, como todo bom nerd, o ornitorrinco e, né, o nosso camaleão, que é adaptativo. Então, a gente colocou o camaleão porque ele se adapta, né? Ele é flexível. E aí a gente colocou ali a área de desenvolvimento para pensar um pouco nisso. A questão do eventos, né? Onde nós vamos estar sempre integrados nesse grupo dos GPeros, né? E embaixo, volta um pouquinho, isso é muito importante, seja um investidor da plataforma. Se você quiser investir diretamente na proposta GPS, né, para que ela alcance outros empresários e outros empreendedores, faça isso. Por quê? A nossa ideia é que nós tenhamos uma célula dessa de empreendedorismo lá no Nordeste com os jovens. Nós temos uma visão de treinar e capacitar jovens, crianças e adolescentes do Nordeste, porque daqui a 10 anos eles serão os missionários que estarão ganhando a Europa e da Europa migrando para Israel.
nós temos uma visão audaciosa acerca disso, que já está em funcionamento, né? Nós temos um líder extremamente empreendedor, que é o pastor Júnior, alguém íntegro, de caráter, visionário, mobilizador, e que tem um coração incrível, que está à frente dessa visão, e nós trabalhamos em cima disso. Embaixo vai ter o store, né, com camiseta, caneca, tudo isso que nerd gosta, né? E aí a gente vai tentar entrar nesse circuito aqui. Eu quero ver se no próximo evento está todo mundo de iepeiro, ok? Não use mais sapato bico fino sem meia como eu fiz, use boot, ok? E aí a gente sobe um pouquinho, a gente tem a área de network, para que a gente conheça você. Entra lá, faz o seu cadastro e fica por dentro de tudo o que vai rolar, para que você esteja integrado nessa ideia, ok? Gostaram? Dá para aplaudir?